Davi já havia sido ungido rei. O óleo ainda escorria em sua memória. A promessa ainda ecoava em seu coração. Mas a realidade era uma caverna fria, escura, úmida. Enquanto Saul dormia em palácios, Davi dormia escondido. Enquanto um trono o aguardava no futuro, o presente lhe oferecia fuga, medo e silêncio. Talvez você pense que depois da unção, a vida melhora. Mas com Davi aconteceu o contrário. Depois da promessa, vieram as perseguições. Depois da vitória sobre Golias, veio a caçada. Depois de provar que Deus estava com ele, Davi se tornou o homem mais procurado de Israel. Não porque era culpado, mas porque era escolhido. E é aqui que muitos desistem. Porque quando Deus promete algo, nós esperamos aplausos. Mas às vezes recebemos cavernas, esperamos portas abertas. Mas encontramos caminhos fechados. Esperamos reconhecimento, mas somos tratados como ameaça. Davi não estava fugindo apenas de Saul. Ele estava fugindo da frustração de não entender o tempo de Deus. E talvez essa seja a sua dor hoje. Você sabe que Deus te prometeu algo. Você sente que há um chamado sobre a sua vida. Mas tudo o que você vive agora parece o oposto da promessa. Se Davi era o rei escolhido, por que Deus permitiu que ele fosse caçado? Por que o ungido vive como esquecido? Por que o escolhido passa por injustiça? Por que o silêncio de Deus dói mais do que a perseguição dos homens? A caverna de Davi não era um castigo. Era uma fornalha invisível. E o que Deus estava fazendo ali, ninguém via, nem Davi. Mas era exatamente ali que o verdadeiro rei estava nascendo. E se você ficar até o final, vai entender por que Deus nunca apressa o trono antes de formar o coração. A caverna não era o único esconderijo de Davi. O maior esconderijo era o próprio coração. Porque enquanto fugia de Saul, Davi precisava fugir de algo ainda mais perigoso. A dúvida silenciosa. Saul não o perseguia porque Davi havia feito algo errado. Pelo contrário, Saul perseguia porque Davi fez tudo certo. Foi fiel, foi obediente, foi corajoso, foi usado por Deus. E mesmo assim, se tornou alvo. Isso revela uma verdade que poucos querem aceitar. Às vezes, a perseguição não é sinal de erro, é sinal de avanço. Davi não estava sendo caçado por quem ele era naquele momento, mas por quem ele estava se tornando. Saul sentia algo que não sabia explicar. Não era apenas ciúme. Era medo de perder o lugar que Deus já havia decidido tirar. Enquanto Saul se agarrava ao trono, Deus estava formando um rei longe dele. E é aqui que o processo dói. Porque Davi poderia ter voltado atrás. Poderia ter desistido. Poderia ter se escondido para sempre. Mas ele escolheu confiar no Deus que prometeu. Mesmo quando o caminho parecia negar a promessa. Davi perde o conforto. Perde a segurança. Perde a estabilidade. Mas não perde a presença. E isso muda tudo. Na caverna, Davi aprende a ouvir a Deus sem distrações. No deserto, ele aprende a liderar homens quebrados como ele. Na fuga, ele aprende que caráter vale mais do que velocidade. Enquanto Saul tinha um exército e estava vazio, Davi tinha uma promessa e estava sendo preenchido. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você sente que fez o que era certo, mas mesmo assim perdeu pessoas, perdeu paz, perdeu estabilidade. E a pergunta que ecoa é a mesma. Deus, onde o Senhor está nisso tudo? A resposta é dura, mas libertadora. Deus está mais perto do que nunca, porque Ele só permite a caverna quando sabe que o coração não quebrará. O trono pode esperar, mas o caráter, não. E Davi ainda não sabia. Mas cada noite escura estava preparando o dia em que ninguém poderia derrubá-lo. A caverna estava em silêncio. Davi não sabia, mas aquela noite mudaria tudo. Saul entra na caverna sem perceber que o homem que ele mais queria matar estava ali, a poucos passos. O perseguidor se torna vulnerável. O poderoso se torna frágil. O rei, por alguns minutos, fica nas mãos daquele que ele caça. Os homens de Davi seguram a respiração. Eles olham para Davi e sussurram: "Esse é o dia que Deus te entregou o teu inimigo." Tudo fazia sentido, era lógico. Era justo e era rápido. Um golpe, e a fuga acabaria. O sofrimento cessaria. O trono estaria livre.
Mas é exatamente aqui que Deus observa em silêncio, porque este não era um teste de coragem. Davi já tinha isso. Não era um teste de fé. Ele já havia provado. Era um teste de caráter. Davi se aproxima lentamente. O coração bate forte. A oportunidade é perfeita. Ele corta apenas um pedaço da capa de Saul, e mesmo isso pesa em sua consciência, porque Davi entende algo que poucos entendem. Ele não pode construir o futuro violando os princípios de Deus. Davi poderia vencer naquela noite, mas perderia quem ele estava se tornando. Ele poderia acelerar a promessa, mas atrasaria o propósito. O trono não pode ser conquistado à custa da alma. Enquanto Saul dormia, Davi escolheu esperar. Ele devolveu a espada ao silêncio e entregou o resultado nas mãos de Deus. E isso dói, porque esperar quando se tem poder para agir é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você tem razão. Você tem argumentos. Você tem oportunidade. Mas também tem consciência. E o mundo inteiro te diz, vai, faz, resolve, acaba com isso. Mas Deus sussurra, espere. Davi sai da caverna ainda perseguido, ainda injustiçado, ainda sem trono, mas sai inteiro. Porque quem respeita o processo nunca perde a promessa. Naquela noite, Davi não se tornou rei, mas se tornou digno de ser rei. E Deus nunca esquece esse tipo de decisão. Davi sai da caverna e chama Saul. A voz ecoa pelo vale, quebrando o silêncio da perseguição. Não é uma voz de desafio, é uma voz firme, mas limpa. Em suas mãos um pequeno pedaço de tecido, a capa do rei. A prova de que o poder esteve ao seu alcance. E foi recusado. Naquele instante, Davi revela algo maior do que força. Ele revela domínio próprio. Ele poderia ter encerrado a história ali, poderia ter dado fim ao medo, à fuga, às noites sem descanso. Mas ele escolheu algo mais difícil, confiar. Davi não vence Saul com espada, vence com caráter. E isso desarma o inimigo de uma forma que nenhuma violência conseguiria. Saul chora, reconhece, confessa que Davi será rei. Mas Davi não se ilude, porque lágrimas não curam corações corrompidos. Reconhecimento não significa transformação. E palavras bonitas não substituem arrependimento verdadeiro. Mesmo assim, Davi permanece firme. Ele não exige nada, não cobra nada, não força nada. Ele entende que sua história não depende da reação de Saul, mas da fidelidade de Deus. E essa compreensão muda tudo. Davi volta para a caverna, ainda perseguido, ainda injustiçado, ainda sem trono, mas agora mais forte por dentro do que nunca. Porque existe uma vitória que ninguém vê, mas que define todo o futuro. A vitória sobre si mesmo. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você teve oportunidade de reagir, de se vingar, de devolver na mesma moeda. E talvez até fosse compreensível aos olhos humanos. Mas o Espírito te segurou, te freou e te lembrou quem você é. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Deus não confia destinos grandes a corações apressados. Deus não entrega tronos a quem não sabe esperar. Ele forma reis em cavernas, modela líderes no silêncio e prova corações quando ninguém está olhando. Davi não recebeu o trono naquela noite, mas saiu dela aprovado. E quando Deus aprova alguém, o tempo passa a trabalhar a favor. Se essa mensagem falou com você, se fortaleceu sua fé, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E se inscreva no canal, porque essa série continua. E cada história aqui é um lembrete de que Deus nunca se atrasa. Ele apenas trabalha no invisível, até que o visível esteja pronto para sustentar a promessa. Quem espera em Deus não perde tempo, não perde propósito e jamais perde o que o Senhor prometeu.